Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula do módulo número 6. E nessa aula o nosso assunto será venda consultiva, ou seja, a forma adequada e recomendada para se trabalhar com o segmento de seguros. E o que é uma venda consultiva? É a arte de fazer perguntas inteligentes para se chegar no fechamento das vendas. Eu costumo dizer que não existem respostas inteligentes, mas sim perguntas inteligentes. Então, o que resolve uma venda, o que resolve uma negociação dentro da política, vamos dizer assim, da venda consultiva, não é a qualidade das respostas, mas sim a qualidade das perguntas que fazemos aos nossos prospectos. E muitos dizem assim, quem consulta, professor, é doutor. Pois é, e nós temos que ser doutor, especialistas na arte de vender e na arte de consultar os nossos clientes. Falando em doutor, como que é feita hoje uma consulta? Vamos trazer para o nosso meio, para o nosso segmento de vendas, como é feita uma consulta pelo médico. O paciente marca uma consulta, a mesma coisa como marcamos uma visita de vendas, e ele vai até o médico. Chegando lá no médico, o médico logicamente não vai olhar para a cara do seu paciente e começar a prescrever uma receita médica oferecendo para ele medicamentos para que ele cure o seu mal-estar ou a sua moléstia ou doença. Não é assim que é feito. Concordam comigo? Em vendas é a mesma coisa. Se o médico, diante de um paciente, começa a fazer uma consulta ao paciente, ele nada mais está fazendo do que buscando as necessidades daquela pessoa. Ou seja, o que é que está afetando a saúde daquela pessoa. Por exemplo, ele vai fazer pergunta, quanto você pesa, qual a sua altura, qual a sua idade, que tipo de dor você está sentindo, qual é o seu incômodo. Ele vai fazer uma pergunta para o paciente, qual o grau da dor. Então ele costuma dizer o seguinte, olha, de 5 a 10 me dá uma nota da sua dor, da intensidade da sua dor. E aí o paciente vai se abrindo, olha, eu sinto essa dor de manhã, à tarde ou à noite, ou quando eu me alimento de determinados pratos, Ou seja, ele vai começar a se abrir diante do médico e dizer para o médico o que ele está sentindo, o que está lhe incomodando e, na verdade, o que ele está sentindo. Através dessas informações é que o médico irá receitar a droga, o remédio adequado para curar aquela moléstia. Em alguns casos, ele até chega a pedir alguns exames laboratoriais, como de sangue, de urina, de fezes, para se chegar a uma conclusão de aonde está o problema e sanar esse tipo de moléstia ou doença. Em vendas, é a mesma coisa, nós devemos nos vestir de médico. Não estou dizendo que você vai se vestir de branco, mas de uma maneira adequada para visitar um cliente, para fazer uma venda consultiva, ou seja, buscar as reais necessidades do cliente antes de oferecer a ele um seguro. Como, por exemplo, você tem necessidade de saber a idade do seu cliente, porque ele tem idade mínima para fazer o seguro, e algumas seguradoras limitam a idade máxima. Então você tem que pedir a idade da pessoa, você tem que detectar, logicamente, que você vai detectar isso pessoalmente ou por telefone, do sexo da pessoa, você vai detectar a documentação dessa pessoa, você vai detectar a profissão ou a atividade profissional dessa pessoa, quais as suas atividades particulares, seu modo de lazer, ou seja, você vai buscar o perfil do seu cliente para medicá-lo. E quando eu digo medicá-lo no segmento seguro, é oferecer uma pólice de segurança para ele. Ou seja,
ele tem necessidade de um seguro pessoal, ele tem necessidade de um seguro do patrimônio, ele tem necessidade para proteger a sua família, ele tem uma necessidade para proteger um estabelecimento, um imóvel ou um patrimônio que é o seu veículo, o que ele precisa para proteger a sua empresa ou qualquer prestação de serviços que ele venha a fazer para terceiros. Ou seja, você tem que buscar as reais necessidades do cliente para detectar quais os tipos de seguros você irá oferecer ao cliente. Como nós vimos no módulo anterior, nós falamos muito em cross-selling e upselling. O cross-selling você precisa fazer realmente uma consultoria, uma consulta, uma pesquisa do seu público-alvo, do seu cliente, para ter a certeza de que você irá ofertar a este cliente, a esta pessoa, um produto adequado, ou seja, um seguro de acordo com as suas reais necessidades. E é aí que você vai apontar os problemas do seu cliente, criar o problema para o seu cliente e, logicamente, oferecer a solução para ele, que nada mais é do que uma apólice de seguros. Então a venda consultiva ela é de extrema necessidade dentro deste segmento securitário. Ou seja, sem consulta você não irá encontrar o medicamento e a quantidade correta para o seu prospect, para o seu cliente. Então, primeira coisa, dentro desse nosso módulo 6 e nessa primeira aula, é que se conscientizar de que você está dentro de um segmento, de um mercado, onde você deverá ser um consultor de negócio e não apenas um vendedor. Eu costumo dizer que a diferença de um vendedor e de um consultor é de que o vendedor convencional, ele estuda o produto para oferecer ao cliente. É o que o médico faz, ele faz uma faculdade para estudar o corpo humano, estudar os medicamentos. E o consultor é aquele que consulta o seu cliente para oferecer o produto que ele estudou. Então veja que o consultor de negócio ele vai uma etapa mais adiante. Além de consultar, além de estudar o produto que ele vende, saber para que serve aquele seguro, quais as coberturas que o seguro oferece, quais as regras que o seguro tem, quais as obrigações e direitos de cada parte, ou seja, do segurado e do segurador, ele vai mais além e procura estudar a pessoa com a qual ele está negociando. Ou seja, o que é que essa pessoa, na verdade, precisa e que tipo de seguro você vai oferecer. Então, a diferença do convencional para o consultor é que um estuda o produto e o outro estuda, além do produto, também a pessoa cujo qual ele irá oferecer esse produto. Volto no vídeo número 2 para continuarmos falando sobre a venda consultiva. Então, te encontro lá.